Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Mirassol aí logo mais, né? Às 18h30, né? Flamengo com novidade, pessoal. O Flamengo tem a estreia aí de Carrascal. Pois é, expectativa do torcedor a melhor possível, até porque é um jogador que o Flamengo negociou cerca de 2 meses com esse jogador. Finalmente concretizou a negociação e agora vai estrear, né? Pessoal, apesar da eliminação na Copa do Brasil, da forma que foi, nos pênaltis, o Flamengo jogando melhor os 2 jogos, o torcedor deixou para trás, vai lotar o Maracanã, né? Cerca de 55 mil pessoas são esperadas, já tinha sido vendido mais de 45 mil ingressos, então a expectativa é o melhor possível, pessoal. Acho que o Flamengo já deixou bem claro, é Libertadores e é Brasileirão, que é o foco desse momento. Copa do Brasil nunca foi o foco. Os jogadores agora começam a entrar, começam a jogar melhor, como foi o caso de Saúl no último jogo. Então a expectativa eu acho que é uma das melhores possível, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo a ESPN Brasil, link da descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. O Flamengo volta a campo depois da eliminação na Copa do Brasil. 18h30 tem jogo contra o Mirassol, partida bem importante. Flamengo primeiro colocado, 37 pontos, e o Mirassol em quinto, 28 pontos, com uma campanha até surpreendente no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz deve contar com Carrascal relacionado, ele que já está regularizado, mas não estava inscrito na Copa do Brasil, treinou depois da apresentação durante essa semana, então pode ser uma opção para o meio de campo do Flamengo. A Arrascaeta foi para o sacrifício contra o Atlético Mineiro, não estava em totais condições, então o Flamengo ainda vai ver qual vai ser a melhor opção. No, la verdad un poco ansioso, la verdad que bueno, muy motivado también, pues vivir la experiencia de estar dentro del campo, de poder jugar primero, de ver la hinchada, de ver el estadio, de ver el ambiente. La verdad que un poco ansioso, sí, pero bueno, muy tranquilo porque sé que siempre el estadio está con esa emoción. O Jorginho não vai jogar dessa vez, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então vai ter ali a chance do Felipe Luiz fazer um meio de campo, quem sabe mais combativo. Everton Araújo, Alan, juntos, são as opções que ele tem neste momento, ou até o próprio Saúl, mas o Saúl ainda tem dificuldade para começar uma partida e jogar o tempo todo. Do outro lado, o Mirassol que faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, 28 pontos, e vai fazer a sua estreia na história no Maracanã. Para comemorar isso, vai lançar até uma camisa especial com a mesma fornecedora da seleção brasileira de 1970, vai ser inspirado, camisa amarela, short azul, então vai ser bem diferente para essa partida, um confronto que promete. 18h30, Maracanã neste sábado. Daqui a pouquinho vamos mostrar esse vídeo. É um vídeo super interessante sobre essa camisa que o Mirassol vai utilizar na partida contra o Flamengo no Maracanã, em homenagem à seleção brasileira de 70. Vocês já viram o vídeo? Já e vi a camisa também, muito legal. Muito bonito, muito legal mesmo mostrar para os fãs de esportes. André Kfouri, é um Mirassol que surpreendeu absolutamente todo mundo. Quem falou, eu já esperava por isso no Campeonato Brasileiro, tá mentindo. O Mirassol, ele surpreende 100% das pessoas nesse Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo, que é o líder da competição. E um Flamengo, depois de uma eliminação dolorida, vai ter de ir para cima também do Mirassol. Mas não é jogo fácil. Não, o jogo desperta muito interesse por causa da fase do Flamengo, combinada a uma grande história desse Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol. Ganhando até agora de gente que não imaginava perder para o Mirassol e está perdendo, como a gente fala na gíria, bem perdido. O Mirassol não tem recebido presentes de ninguém na sua caminhada até agora no Campeonato Brasileiro. E é uma caminhada já suficiente para que os jogadores sejam elogiados, a comissão técnica nem se fala, e até o Paulinho, né, que trabalha num setor que ele imaginou para o pós-carreira dele e já conversou conosco aqui a respeito do que ele pensava, já fazendo um serviço que chama a atenção e provavelmente qualifica o Paulinho para... E eu não estou querendo apressar a saída dele do Mirassol, as pessoas não devem ficar bravas, mas é natural, né, num ambiente de competição em todos os setores como é o futebol, que quem se destaque veja portas abertas para lugares que são atraentes. E nesse caso são equipes maiores, mais tradicionais, que pelo menos nesse discurso, com o Campeonato Brasileiro e, claro, com a Copa Libertadores, e também por entender que não dá para você querer abraçar tudo, ninguém fez isso no calendário brasileiro ainda, e eu insisto
que acho que ninguém vai fazer enquanto as coisas não mudarem e as condições para se treinar e trabalhar no Brasil em times de futebol sejam melhores. Eu não acho que alguém vai fazer a tríplice coroa verdadeira, real, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então, embora isso tenha sido colocado publicamente, eu duvido que alguém no Flamengo ache normal, e se acha, não deveria, cair fora da Copa do Brasil nas oitavas de final. Me desculpe, eu nunca vou entender uma eliminação dessa para quem for como tudo bem, não era a nossa prioridade. Uma coisa é não ser prioridade. Outra coisa é você, entre aspas, abandonar a competição. Disputá-la fingindo que está disputando. Não foi o que o Flamengo fez. Não foi o que o Flamengo fez. E eu entendo que a eliminação para o Atlético Mineiro é algo que traz dissabores. E o Flamengo vai ter que voltar a jogar bem. E jogou bem. Não na primeira partida no Maracanã, mas jogou bem. Melhor. Tanto que ganhou o jogo, né? No estádio do Atlético Mineiro, foi eliminado posteriormente. E é hora de voltar a se ligar no Campeonato Brasileiro, defender o objetivo que o Flamengo tem. O jogo é bastante interessante no Maracanã, sim. Justamente por isso, e olhando por esse lado bom da coisa do Flamengo, e pelo futebol que apresentou no primeiro tempo contra o Galo na Copa do Brasil, no jogo que acabou sendo eliminado, Zupac, dá para pensar numa parte positiva no Flamengo que já entra diferente, que já entra mais solto, que já entra mostrando que pode apresentar um futebol mais vistoso? Acho que esse é o desafio do Flamengo. E é isso essa curiosidade que gera para o jogo contra o Mirassol. Qual vai ser o reflexo, o que sobrou da eliminação por Galo na Copa do Brasil, que a gente vai ver não só no jogo do final de semana contra o Mirassol, mas no jogo do meio de semana no Rio de Janeiro também, contra o Internacional, pela Libertadores na quarta-feira, aliás, com transmissão da ESPN e do Disney Plus, nosso time todo lá do Maracanã, para esse grande duelo nacional pelas oitavas da Libertadores. Se o Flamengo vai conseguir, passados alguns dias da eliminação, muitas horas da eliminação, absorver o que teve de bom o jogo desta semana, de quarta-feira, que foi o primeiro tempo, que foi a recuperação do Cebolinha, por exemplo, que jogou muito bem e estava perdendo espaço, né? Até se falava que ele podia ir para o Grêmio e tal, ou se o que a gente vai ver é um clube de ressaca por uma eliminação, mesmo de um campeonato que não era prioridade. Eu até acho que sair da Copa do Brasil, pura e simples, dentro da temporada do Flamengo, nem é o pior dos problemas. O problema é que isso aconteceu no momento em que o time está oscilando. E aí essa eliminação tem um peso maior, né? Se o Flamengo tivesse... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas se o momento, o futebol jogado, fosse um futebol de pouca contestação e por um acaso o Flamengo caísse nos pênaltis na Copa do Brasil, embora frustrante por ser nas oitavas, mas acho que o impacto seria menor. Agora, como essa eliminação faz parte de um momento de oscilação, ela fica mais indigesta, mais amarga. E vamos ver se no jogo... É amanhã o jogo, né? Do Flamengo ou domingo? O jogo é domingo. No jogo de domingo contra o Mirassol, se o Flamengo vai conseguir se livrar dessa ressaca, você vai ter passado a ressaca. Amanhã, 6h30. Muito obrigado. Você vai ter passado a ressaca ou se o Flamengo ainda vai carregar reflexo. Porque assim, a gente acabou de falar do Palmeiras. Claramente o Palmeiras está carregando reflexos da eliminação. Não sei se o Flamengo vai também. Então, em relação à torcida, não, porque mais de 45 mil ingressos vendidos para essa partida, ou seja, vai estar lotado. Isso vale a pena falar. Aparentemente, de fato, a torcida entendeu a eliminação e está disposta a continuar ao lado do time por causa exatamente desse anúncio que foi feito. O torcedor não que estivesse esperando ou que celebre a eliminação na Copa do Brasil, mas pelo que deu para perceber, contatos que a gente tem, mídia social, não foi encarado por pelo menos uma parte da torcida do Flamengo como um grande problema essa eliminação na Copa do Brasil. E um detalhe, o Flamengo é o time que menos perdeu, são 16 jogos disputados, né? O Flamengo é o time que menos perdeu 2 de 16. Só discorda aí da questão que é a mesma coisa do Palmeiras. Não, pessoal. Palmeiras caiu fora por um arquirrival, Palmeiras caiu fora sendo amassado pelo seu arquirrival. Palmeiras caiu fora perdendo os 2 jogos, o Flamengo foi diferente. O Flamengo jogou melhor do que o Atlético os 2 jogos. O Flamengo dominou no Maracanã, entregou um gol de mão beijada. O Flamengo dominou no campo do Atlético, vencendo o jogo e perdeu nos pênaltis. Então, pessoal, totalmente diferente a situação do Palmeiras para a situação do Flamengo. E outra, o Flamengo joga um bom futebol. Ok, não jogou contra o Atlético o primeiro jogo, talvez a partir do momento que deu o gol, e contra o Ceará, mas o Flamengo vem jogando bom futebol. Acho que isso aí eu discordo.
Tem mais um time no campeonato que perdeu 2 de 16. O Mirassol. São as duas equipes que menos perderam no campeonato. Então, de fato, vai ser um duelo bem interessante. Um duelo que, de maneira improvável, vai ser interessante, né? Porque o que se esperava é que um Flamengo e Mirassol no Maracanã fosse um duelo desigual, dispar, realidades opostas. Não, é um duelo super interessante da rodada do campeonato. O Flamengo não vai poder contar com o Jorginho, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas ele vai poder contar com o Carrascal. Fica no banco de reservas, mas deve entrar e fazer a sua estreia, André. Espera-se bastante desse jogador. Ele é muito bom tecnicamente, ele tem futebol para ser titular do Flamengo. Eu considero uma boa contratação, com uma perspectiva muito interessante para ele, dependendo do seu nível de compromisso, motivação e tal. Ficar ligado, se envolver, vai fazer melhores os seus companheiros. Tecnicamente ele pode contribuir muito. Muito bem, e olha, como o repórter Pedro Henrique Torres já informou na matéria dele, o Mirassol vai lançar essa camisa especial no duelo contra o Flamengo em homenagem à seleção brasileira tricampeão de 1970. Vamos ver como é que foi o anúncio. Pois é, pessoal, a mídia discutindo esse jogo do Flamengo aí contra o Mirassol, né? Claro, pessoal, o Mirassol surpreendendo muita gente, né? Muita gente mesmo, né? Muitos que não acreditavam no Mirassol, ele tá na frente aí de muitos times grandes. Mas o Flamengo, acho que o Flamengo tá no caminho certo, né? Eu discordei completamente. Principalmente quando se fala que Flamengo e Palmeiras estão em situações parecidas. Eu discordo plenamente. O Palmeiras amargou uma desclassificação aí, sendo humilhado com os seus arquirrivais, né? Então, não tem nada a ver. Totalmente diferente. E outra coisa, pessoal. Eu tenho quase certeza que vai ter a estreia de Carrascal, né? Jogador importante. Jogador que chega para ser titular. Principalmente nesse momento aí de oscilação de Arrascaeta, né? Arrascaeta joga um jogo bom, passa 2, 3 sem jogar. É poupado, então... Eu acho que é importante. O Maracanã, mais uma vez, vai estar lotado. A torcida vai apoiar. E eu acho que o Flamengo vence, né? Eu acho que o Flamengo vence esse jogo. Eu vou ser bem realista. Eu espero ali que seja, no mínimo, 2 gols de diferença. Sei que muitos vão dizer, calma, olha a soberba. Não, pessoal, não é soberba. Eu acho que isso aqui é confiança, né? É confiança. A partir do momento que você enxerga que o Flamengo, queira ou não queira, tem um melhor time que o Mirassol, tem um apoio da torcida, então é para se preocupar, é para entrar ligado, porque a gente sabe aí que o Mirassol surpreendeu muita gente, né? A gente sabe aí que o Mirassol é aquela equipe enjoada, aquela equipe ruim de se vencer, pessoal. Ele sai rápido, tem jogadores velozes, jogadores que marcam bem. Não é um time bobo. Entenda o que eu tô dizendo. O Mirassol não é time bobo. Às vezes os caras acham que o Mirassol é um time bobo. Não, pessoal. Mirassol não é um time bobo. Mirassol é um time enjoado, né? Então, a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? Felipe Luiz mantenha o seu padrão, a equipe do Flamengo mantenha seu padrão. Eu acho que tem tudo para fazer um grande jogo. Recuperar a confiança, eu acho que é importante antes desse jogo decisivo contra o Internacional na quarta-feira, né? Quarta-feira vai ter esse jogo aí fundamental para o Flamengo, então a gente espera que faça uma boa partida já hoje contra o Mirassol. Para na quarta-feira, Maracanã lotado mais uma vez, só que agora é Libertadores, né? Agora não tem desculpa, o Flamengo, essa competição foi as 2 competições que o Flamengo vinha batendo no martelo desde o início, né? Libertadores, na verdade é Brasileirão e Libertadores, né? O Flamengo nunca teve muito interessado em Copa do Brasil, ok, claro que não queria cair fora, né? Mas era poupando um jogador, era poupando outro, armando esquema de jogo, isso aí às vezes atrapalha, né? Como eu disse, Jorginho não joga esse jogo contra o Mirassol. O meio campo, talvez os volantes seja Alan e Everton Araújo. Carrascal, eu creio que ele vai entrar. Saul, pessoal. Muitos não estão falando de Saul, mas Saul
foi aquele jogador que entrou no segundo tempo que deu mais brilho, né, ao Flamengo contra o Atlético Mineiro, né? Muitos tinham expectativa em Samuel Lino, inclusive eu, né? E Samuel Lino, naquele primeiro jogo que ele entrou e ele destruiu o Atlético, a expectativa do torcedor foi lá em cima, né? Mas já contra o Ceará já foi um pouco menos. Quando entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, não pegou na bola. Então, a expectativa é pelo crescimento de Saul, né? Saul é aquele cara que vinha sem jogar, vinha bastante tempo sem jogar. Claro, isso aí prejudica, pessoal. Isso aí a gente sabe que não é bom para o jogador. Mas aos poucos ele vai entrando, vai pegando o ritmo, vai se entrosando. Mesma coisa, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal agora, né? Se fala que a Arrascaeta não está 100%, então Carrascal pode até ser titular. A Arrascaeta pode ser poupado. Inclusive a Arrascaeta nem joga o primeiro jogo da Libertadores, então não tem para que poupar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas antes se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.